Klabin, Suzano ou Irani? Ou as três? Você já se perguntou qual delas seria melhor para a sua carteira de investimentos? Qual seria mais de dividendos? Qual seria mais de crescimento? É sobre esses temas, sobre essas perguntas que a gente vai tratar nesse vídeo. Então vem comigo. E como eu falei para vocês, esse vídeo é dedicado ao setor de papel e celulose, com as três principais empresas/ações da Bolsa de Valores que estão nesse setor, que são Klabin, Suzano e Irani. E você irá perceber que por mais que elas estejam dentro desse setor, elas não têm atividades idênticas. Tem algumas particularidades em cada uma delas. E é o que eu vou te mostrar. E as ações que nós iremos analisar e comparar aqui são as ações KLBN11, que é uma unit, mas ela é a mais líquida, então para fazer a comparação com a Suzano e a Irani, você precisa pegar a mais líquida, até porque a mais líquida que acaba sendo objeto de cobertura dos analistas, de análise dos analistas de investimento. KLBN11, SUSB3, que é a Suzano, por quê? Porque ela só tem ações ordinárias na Bolsa de Valores. E isso é bom. No geral, a gente busca empresas que só detêm ações ordinárias negociando na Bolsa de Valores, porque aí acaba não fazendo discriminação entre acionista ordinarista e preferencialista. O ideal é que só tenha uma classe de ação. Isso dá uma igualdade de direitos para todos os acionistas, seja majoritário, seja minoritário. E a Irani também na mesma situação. E aí, cuidado, você pode até encontrar eventualmente RANI 4 em alguma corretora, algo do tipo, mas não tem liquidez nenhuma, porque hoje a Irani só tem ações ordinárias em livre negociação. Só um detalhezinho para você não cair em armadilhas. E o primeiro passo para a gente entender qual seria a melhor empresa ou a melhor empresa para você, se é que é possível você achar a melhor empresa desse setor em absoluto, vamos entender como se dá a receita de cada uma dessas empresas, ou seja, como que elas ganham dinheiro. Você precisa entender como a empresa que você está olhando ou quer investir, ela ganha dinheiro. E começando aqui pela Klabin, quando você vai aqui em EBITDA é o lucro da empresa antes de você descontar o que ela gasta com juros ou ganha com juros, que é o resultado financeiro, e antes de tirar a depreciação e a amortização. Depreciação de bens tangíveis, amortização é bens intangíveis, como marcas e patentes, softwares. E aqui, nesse gráfico, a Klabin mostra que, pelo menos no primeiro trimestre de 2024, e a tendência tem sido essa com Klabin, 40% do EBITDA da empresa foi celulose. O que isso significa? Venda da celulose. E aí, como a celulose é uma commodity, depende do dólar ou de outras moedas, você tem o quê? Você tem que esse componente do EBITDA ou até da receita da empresa é um componente dolarizado, é um componente de uma exportadora. Então sofre a variação cambial, depende da moeda. Agora, essa outra componente do EBITDA, que são papéis e embalagens, aqui é um negócio da Klabin mais doméstico, venda interna de papéis e embalagens. E a empresa é completamente verticalizada. Ela produz a celulose, vende a celulose, desde a plantação, um negócio extremamente sustentável, florestas plantadas, e depois ela produz papéis e embalagens que ela vende para o Brasil todo. Então hoje está 60-40, significando o quê? Que a Klabin, que já é uma empresa centenária, tem uma receita ou um EBITDA bastante diversificado, dando uma proteção a mais nesse tipo de empresa, porque ela vai se beneficiar tanto no cenário de dólar alto, quanto no cenário de dólar baixo, mas uma economia brasileira interna mais aquecida. E aí nós temos a Irani, que aí a estratégia é diferente. A Irani prefere não correr o risco cambial, não correr o risco das exportações e também não correr o risco da grande volatilidade da celulose, porque como qualquer commodity, a celulose tem muita volatilidade, muita imprevisibilidade de demanda, de preço, esse tipo de coisa. É por isso que o negócio da Irani está concentrado em embalagens sustentáveis, papelão do lado, papel e também breu e terebintina. Esse segmento aqui da Irani é bem pouco dentro do todo. O que importa é papel e papelão do lado, que hoje é o grande forte da Irani. Tão forte que a Klabin passou a se concentrar também nesse segmento, quase que imitando isso da Irani. E aí, diante dessa situação, diante da Irani só produzir a celulose para uso próprio, também é uma empresa bastante verticalizada, ela não sofre com as oscilações e com a imprevisibilidade
da celulose, mas fica dependente da economia doméstica, dos fatores domésticos. Quando eu falo isso, eu estou falando do mercado interno brasileiro. Então, se o Brasil vai mal, se a demanda por papéis e papelão do lado, essa demanda cai, a Irani acaba sofrendo. Então ela tem uma vulnerabilidade em relação ao Brasil. Só que esse é um setor que cada vez mais vem crescendo por conta da transição que está havendo do uso do plástico em embalagens para papel, papelão do lado. Então ela vem se beneficiando de uma transição mais sustentável. Então ela está ali bem dentro dessa vertente ESG. E é uma empresa que é lucrativa. Nos últimos anos, apenas lucros consistentes. Mas veja que ela não tem o mesmo hedge, a mesma proteção de, estando no mercado interno enfraquecido, e o Brasil pode passar por esses momentos, por exemplo, as enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul, que afetam a Irani, então ela não detém essa proteção de ter um respiro no mercado lá fora. Por outro lado, a Klabin tem essa talvez vantagem, depende de como você encara as empresas. E aí você tem a Suzano. A Suzano, diferentemente da Klabin e da Irani, é uma empresa que é quase 100% venda de celulose. Então, a Suzano é a empresa mais de commodity que você poderia ter aqui entre essas três. E eu vou te mostrar como. Esse aqui é o resultado do primeiro trimestre de 2024 da Suzano. As empresas na bolsa, cada trimestre, publicam os seus resultados. E aí você fecha o ano inteiro consolidando o resultado do ano. Isso acontece no final do ano. Claro que a publicação ocorre no ano posterior, mas a consolidação vai se referir a 2024. E o EBITDA ajustado da empresa foi de 4,6 bilhões de reais. Você já percebe também que a Suzano é uma gigante. Em apenas um trimestre, ela teve um EBITDA ajustado de 4,6 bilhões de reais. Já a Klabin foi de 1,65 bilhões. E a Irani, que é a menor empresa de todas elas, teve um EBITDA de 117 milhões de reais. Então é bem menor. Tanto que a gente acaba denominando a Irani como uma small cap, uma empresa pequena dentro do universo da Bolsa de Valores. E aí quando você olha para os negócios da Suzano, aqui está o negócio de papel e embalagem, que é aquele negócio forte, quase que 100% na Irani, e que hoje vem ganhando força na Klabin, que é de 60%. E aqui, como que funciona na Suzano? O EBITDA dela, advindo dos negócios de papel e embalagem, foi de 468 milhões. Enquanto que o negócio de celulose, que é o forte da empresa, representou 3,9 bilhões de reais. O que isso significa na prática? Significa que se eu tenho 4,6 bilhões de reais de EBITDA ajustado no total e eu tenho aproximadamente 460 milhões no negócio de papéis e embalagens, eu tenho 10%, né? Então, isso quer dizer o quê? Que apenas 10% da receita ou do EBITDA da Suzano é o negócio de papéis e embalagem. De tal modo que é uma empresa quase que totalmente dependente da variação cambial e da demanda por celulose no mundo. Sendo assim, a Suzano é uma empresa que não depende tanto do mercado interno. Ela está mais protegida do risco Brasil, só que ela está bem concentrada no risco global. Em relação a risco Brasil, que acaba afetando mais Klabin e Irani, a gente pode olhar, só para você ter um pequeno parâmetro, o relatório de mercado, que é o Boletim Focus, que vem sendo publicado periodicamente pelo Banco Central, que reúne a opinião dos economistas e analistas sobre a economia brasileira em dado ano e nos próximos anos. Olhando para 2024, o que o mercado está pensando agora? Que a nossa inflação deve subir, que o nosso PIB vai subir um pouquinho, que o câmbio vai continuar mais alto, que a taxa Selic não vai cair e que a dívida do setor público vai subir. Ou seja, no geral, são dados ruins. Some-se a isso o evento fatídico Rio Grande do Sul. Portanto, você pode esperar Irani sendo mais impactada negativamente nesse ano, depois Klabin e depois a Suzano. Mas a gente tem que olhar também para o preço da celulose, porque a Suzano depende muito disso. E aí que a gente entra aqui em algumas notícias falando que o preço da celulose vem surpreendendo, que vem subindo. Mas essa notícia é de abril. Cuidado! Vamos olhar para a tendência agora do preço da celulose efetivamente no mercado internacional. E aí você tem esse gráfico mostrando que a celulose, de fato, desde abril de 2023, veio numa alta. E chegou nesse pico de abril de 2024. Abril já pega o quê? O segundo trimestre de 2024, que ainda não foi publicado na Bolsa. Vai ser publicado agora entre os meses de julho e agosto. As empresas da Bolsa, o segundo trimestre, é esse período de publicação. Só que o que você tem? Que a partir de abril, os preços da celulose
caíram. Isso quer dizer o quê? Que a demanda caiu. Então você vai ter um resultado de Suzano e Klabin nesse segundo trimestre que vai ser impactado positivamente aqui, mas negativamente aqui. Vai ficar quase que no 0 a 0, digamos assim, em termos de crescimento. Mas o que os analistas esperam? Olhando aqui para a Suzano, os analistas esperam um segundo trimestre de 2024 forte. Esse gráfico aqui demonstra isso, com uma queda a partir do terceiro trimestre. Então o pessoal ainda espera um trimestre bom aqui, sendo que o pessoal estava pessimista no primeiro trimestre e a Suzano surpreendeu positivamente. Em relação à Klabin, você já percebe aqui menos volatilidade, sendo que você pode ter aqui um segundo trimestre com lucro por ação de 44 centavos, depois 51 centavos, denotando o quê? Crescimento. Então o mercado está mais otimista com Klabin do que Suzano, quando você olha aqui para as projeções dos analistas. E em relação à Irani, o mercado espera 1,16 por ação nesse ano de lucro por ação, enquanto que no ano anterior foi de 1,78, mas a empresa só reportou 1,4 por conta de alguns itens não recorrentes, como impairment e também redução de ativos biológicos, que são termos técnicos que eu não quero trazer aqui para não deixar o vídeo muito maçante. Mas entenda o seguinte, foram situações que não afetam efetivamente a qualidade da empresa, situações específicas ali de reavaliação de bens. E o que você tem aqui? 1,16 já seria melhor do que o que foi reportado no ano passado, só que aqui agora tem um novo item que é o caso do Rio Grande do Sul, então fica bastante complicado prever o resultado de Irani nesse ano. O segundo trimestre eu confesso que será uma incógnita para mim, o segundo trimestre de Irani. Olhando aqui para preço, então a gente vai comparar aqui os múltiplos ou indicadores da análise fundamentalista dessas três empresas, sempre lembrando que o indicador é apenas um indicador, não pode ser lido de forma isolada, você precisa comparar com as concorrentes, e são concorrentes, por mais que Irani e Suzano quase não concorram, você não concorda? Porque essas duas aqui, uma tem 90% da receita do EBITDA decorrente da celulose e essa aqui nem vende celulose. Então a única concorrência que há entre elas aqui é os 10%, que acaba sendo uma pequena parte da receita da Suzano na parte de papéis e embalagens. Mas ainda assim a gente compara porque é o setor de papel e celulose, é um comparativo tanto em relação ao histórico de cada uma das empresas, mas principalmente a gente compara com os múltiplos do setor. Porque, por exemplo, o indicador preço sob lucro do setor de papel e celulose não é o mesmo que o indicador praticado no setor bancário, por exemplo. Cada setor é precificado de uma forma pelo mercado, porque cada setor tem o seu risco específico, você não concorda? Não dá para você pegar um múltiplo e adotar em todos os casos, afinal de contas, cada setor, cada empresa tem a sua particularidade daquele setor ou daquela empresa. Então não generalize. Mas aqui, o que a gente tem nesse setor? Então é válida a comparação. Que Irani, dentro do indicador preço-lucro, é a mais barata. Só que aí tem um detalhe. Essas empresas desse setor, elas acabam usando bastante endividamento para suas operações. É o que a gente chama de alavancagem financeira. Por isso que o indicador preço-lucro, que não considera a dívida das empresas, no geral não é tão bom nesse tipo de empresa. O melhor indicador a se utilizar é o indicador EV sobre EBIT, porque aí leva em conta a dívida da empresa. O EV significa Enterprise Value, que é o valor da firma que leva em conta a dívida da empresa. Então, a gente usa esse indicador ao invés do PL. Ainda assim, a gente vê que a Irani é a mais barata. Então, em termos de preço, a Irani é a mais barata entre essas aqui. A Luan, e o indicador preço sobre valor patrimonial? Ele não é tão importante. Você pode olhar para ele, mas tem que ler em conjunto com outro indicador. Você tem que ler com o ROI. E aí a gente tem que buscar aqui o ROI e o ROIC das empresas, mas principalmente o ROI. ROI da Suzano, 20%, Klabin, 17%, Irani, 25%. Então, isso reforça que a mais barata hoje é a Irani. E dividend yield, vamos falar ali dos dividendos, Irani também. E o dividend yield, ele também mede se a empresa está barata. Ele também é um indicador que mede se a empresa está com bom preço de compra. E a Irani mostrando aqui novamente que é a mais barata. Agora, a gente tem que concordar que não importa apenas indicador de preço. Indicador também de qualidade, lucratividade. E o que a gente pode olhar aqui? Margem líquida. Margem líquida. Quanto que a empresa consegue transformar em lucro a partir da sua receita. E aí quem ganha aqui é a Suzano. Mas de forma bem apertada com a Irani, bem apertadinha. De tal modo que, considerando que a Suzano é ultra dependente da celulose, eu ainda daria preferência aqui para quê? Para a Irani. A não ser que a margem líquida da Irani venha a cair muito. Mas, pelo menos no momento, a margem líquida superior é efetivamente da Suzano. Indicador de endividamento,
você tem que olhar para dívida líquida dividido pelo EBITDA. É o mais usado no mercado financeiro. E aqui está em 3,33 em Suzano, 3,87 em Klabin e 1,61 em Irani. Veja essa estrelinha aqui, significa que a menos endividada, então, é a Irani. E ela ganha, então, em termos de endividamento. Rentabilidade eu mostrei para vocês, é a Irani. O ROIC também é da Irani. Crescimento das receitas nos últimos 5 anos também é da Irani. De tal modo que, no geral, a gente consegue perceber que mais estrelinhas estão com Irani. Isso significa, portanto, que a Irani acaba sendo, só olhando para os múltiplos, a melhor opção. Mas vamos continuar aqui. Quando a gente olha aqui para a cobertura de analistas, olhando ainda para preço, a gente vê que grande parte dos analistas entende que, apesar da Irani ali estar barata, a Klabin estaria no bom preço. Somente o Goldman Sachs, que recomenda venda hoje em Klabin, a maioria recomenda compra ou recomendação neutra. Tem essa recomendação do Banco Safra, mais a R$ 25, sendo que a Klabin está a R$ 20 agora. A Irani, por sua vez, tem preços alvos aqui de 15, 13, 12. Hoje ela está 8 e alguma coisa. Então tem bastante recomendação de compra em Irani. E a Suzano tem aqui, ó, preços alvos de 65, que ainda é compra. Você tem 71, você tem de R$ 80 o Caio Ribeiro do Bank of America. A ação custa 52. Então a gente percebe aqui que a maioria do pessoal está bem otimista com Suzano. E até mesmo com o próprio setor aqui, raras recomendações de venda. Olhando-se aqui para a rentabilidade histórica das 3 ações, desde 2014, pegando-se os últimos 10 anos, a gente vê o seguinte, que a Irani entregou uma rentabilidade de 391%, Klabin 324% e Suzano 308%. E aqui demonstra algo que é muito interessante, que uma empresa menor deu mais retorno, mostrando aqui que o fator tamanho das empresas, ou seja, quanto menor a empresa, maior a sua expectativa de retorno, se mostrou como uma verdade pelo menos nos últimos 10 anos. Além disso, a empresa ainda é mais barata e o fator valor, que é o preço, dá ainda mais expectativa de retorno. Por isso, a Irani pode sim, não é certeza nenhuma, continuar vencendo em termos de retorno futuro essas outras empresas. Aí vindo aqui para a parte de dividendos, porque eu sei que a maioria das pessoas estão buscando ações de dividendos, começando pela Klabin. Quando você olha aqui para o histórico de pagamento de dividendos da Klabin, é bastante redondinho nos últimos anos. Vamos pegar aqui o ano de 2023. Fez um pagamento em maio, 389 milhões de reais, um pagamento em agosto, 269 milhões de reais, outro em outubro, 319 milhões de reais, outro em dezembro, 171 milhões de reais. O que isso quer dizer na prática? Que é uma empresa que paga dividendos, e aí quando eu falo dividendos eu estou abrangendo também juros sobre capital próprio, paga dividendos de forma trimestral, acompanhando a publicação do resultado trimestral das empresas. Isso eu considero excelente para uma empresa de dividendo, que tem uma recorrência de proventos, que o acionista pega lá o balanço trimestral e ainda recebe o dividendo, desde que seja possível pagar, a empresa tem que ter lucro. E no caso da Klabin, ela considera como parâmetro para pagar o dividendo o seu EBITDA e não o lucro líquido, o que eu considero ideal nessas empresas mais alavancadas de commodities, sendo que a empresa detém hoje um payout próximo de 25% do EBITDA, só que quando você projeta isso para o lucro líquido pode chegar a 40%. Vou mostrar o payout logo mais para vocês, mas o que eu gosto é isso na Klabin, pagamentos trimestrais. Quando você busca uma ação de dividendo, além de um payout mais alto, receitas mais previsíveis e um lucro consistente ou um EBITDA consistente, você busca também uma periodicidade, além de bem definida, encurtada. Quanto menos tempo uma empresa demora para pagar dividendo, isso favorece os juros compostos da sua carteira, porque é dividendo sendo recebido na sua conta que te possibilita comprar mais ações da mesma empresa ou de outras empresas, ou até para colocar na sua reserva de oportunidades ou na sua renda fixa, se for aquele caso, ou para usar se você já estiver na fase de usufruto. E aí você tem aqui Irani. Como que funciona na Irani? Na Irani, vamos pegar o ano de 2023. Pagou em março, pagou em maio, agosto e novembro. Também seguiu pelo pagamento trimestral, se equiparando nesse quesito a Klabin, mostrando ser uma empresa preocupada em remunerar os acionistas. Já a Suzano acaba pecando nesse sentido, mas é uma característica da empresa. Ela paga mais ou menos uma vez por ano. E aí fica complicado, só um pagamento no ano mostra que ela não é uma empresa muito de dividendos. E o que reforça isso é simplesmente o dividend yield das empresas.
Irani 8,41%, Suzano 2,22%, Klabin 5,57%. Vamos olhar para o histórico médio dessas empresas? E aí você puxa aqui no Investidor 10, dividend yield médio de 5 anos da Klabin 3,76%, da Suzano 1,94%, da Irani 4,55%. De novo a Irani vence aqui com o maior dividend yield. Mas e o payout, que é justamente o percentual do lucro que vai para os acionistas? Qual delas é melhor? Payout da Irani está aqui em 50%, algo próximo disso. Foi de 40% em 2022, subiu para 53%. Então está mais ou menos ali em 50%. Já o payout da Suzano é muito baixo, fica aqui ó, em 16, 17, 2016 foi quase 22%. Então tem um payout baixo, paga apenas uma vez ao ano e um dividend yield baixo. Então é uma empresa que não serve para dividendos na sua carteira, é mais para crescimento. E o payout da Klabin vem ficando bastante elevado também. Ficou também em 50% no ano de 2023. Então nesse sentido, a Klabin é bem próxima da Irani. Então hoje, pensando numa carteira de dividendos, você só teria as opções Irani e Klabin. Suzano não daria, não teria como, a não ser que em algum momento, em algum estágio da vida da Irani, ela se torne uma empresa mais voltada para a distribuição de bons dividendos. Mas acho bastante difícil porque é uma empresa que depende muito da celulose. E a celulose é muito imprevisível no âmbito internacional. E é sempre importante lembrar o seguinte, se você está operando na Bolsa de Valores, você precisa declarar imposto de renda e pagar imposto de renda. E vários investidores acabam atrasando a declaração ou não pagando o imposto quando tem lucro e precisa pagar. E para resolver esse problema, eu indico o aplicativo da Grana, que é indicado pela B3, faz com que você possa resolver o problema da Bolsa de Valores em menos de 5 minutos. E se você tiver DARFs atrasadas, ou seja, impostos atrasados, porque você não seguiu lá o prazo para pagar, que é o recolhimento até o último dia do mês seguinte ao da venda das ações, o aplicativo da Grana, ele vai conseguir apurar até o retroativo desde 2020 e fazer com que você resolva todo esse problema, faça todo esse pagamento ali no aplicativo, via Pix, boleto, tá tudo dentro do aplicativo, faz com que você não tenha que ficar saindo, procurando, tudo bem tranquilo. E de novo, com a segurança pelo fato de ser indicado pela B3. Se você tiver interesse em testar o Grana, para baixar é gratuito, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, sendo que se você assinar o plano Mais Grana, que é o mais completo, é o melhor de todos aqui do Grana, você vai, aplicando o cupom MIRAI, ganhar 25% de desconto. De novo, link aqui embaixo. Mas e aí, Luan? Qual é o seu veredito? Klabin, Suzano ou Irani? Qual investir? Na verdade, eu não posso te dar nenhuma recomendação pública nesse sentido aqui. O que eu posso te dizer é o seguinte, de acordo com tudo que a gente viu aqui, para uma carteira de dividendos, claramente só as opções Irani e Klabin. Se eu quero uma empresa menor em termos de capitalização de mercado, é Irani. Se eu quero uma empresa que tenha tanto receita no exterior quanto no Brasil, é a Klabin. Se eu quero uma empresa mais barata hoje, seria Irani. Se eu quero uma empresa que pode ganhar muito com a celulose, é a Suzano. Se eu quero a maior de todas na minha carteira, é a Suzano. Se eu quero uma empresa que não vai ficar pagando muito dividendo hoje, mas um dia no futuro pode pagar mais, ou que esse dividendo que não está sendo pago possa gerar uma grande valorização futura, Suzano. Então vai depender do seu objetivo como investidor. E eu queria que você me contasse esse objetivo aqui nos comentários. E também, se esse vídeo te ajudou, por favor, clique aqui embaixo no botão de gostei e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!